Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Seja bem-vindo a mais um Metanoia Racional, nosso podcast racional. Bom, estamos começando nesse episódio mais uma série. E nessa série nós queremos abordar a seguinte pergunta: o homem é mau? Muitas pessoas pensam que já tem a resposta certa e muitos já trazem ela na ponta da língua. Mas o buraco é mais embaixo. A gente quer abordar um pouco mais sobre essa pergunta, o fundo filosófico e principalmente o fundo bíblico disso tudo. Bom, para fazer esse assunto, para debater esse assunto, tem eu, Matheus Lima Mota. Eu, Maurício Tadson. Bom, aqui é Miguel Barbosa e hoje a gente vai descobrir a natureza humana. Bom, para a gente definir aqui se o homem é mau, a gente precisa definir qual o padrão, né? Assim, para que o homem foi feito? Qual o propósito da criação do homem? E eu acho que, Maurício, começa aí. Qual o propósito da criação do homem? Então, a Bíblia nos diz que principalmente temos 3 propósitos para a criação do homem, que a Bíblia nos define. O primeiro propósito, a qual acho que é o mais importante, que a gente até cita primeiro, ele está escrito em Isaías 43:7. Vou ler aqui a parte que diz qual o propósito da criação do homem. Está escrito assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, o primeiro propósito do homem é a glória de Deus. Quando Deus cria ali todos os princípios da criação, todos os animais, as ervas, ele cria ali por último o homem. Então a gente vê que ele cria o homem com um dos objetivos para a sua adoração, conforme diz aqui, a quem criei para a minha glória. Então o primeiro propósito seria para a glória de Deus. E em segundo lugar, a gente vê isso em Gênesis 2, que seria cultivar, guardar o jardim e multiplicar. Então, a gente tem uma ideia que os seres humanos seriam a coroa da criação e poderia dispor de todas as coisas que teria ali no jardim, que seria animais, plantas e recursos materiais, para seus próprios propósitos. Mas o testemunho bíblico é um pouco, se a gente for ler e parar e pensar, seria estranho esse antropocentrismo, defendendo que o homem seria, todas as criações ali seria o único propósito de uso do homem. Então a gente vê que a gente encontra na Bíblia que no fundo o homem teria que cultivar esse jardim, ele teria que guardar esse jardim, ele teria que se multiplicar, e o que foi falado aqui, né, que o propósito dele seria guardar e não acabar com o que foi criado. Porque se a gente for parar e olhar hoje, o homem ele vem destruindo a natureza e o propósito era guardar. Então, e o outro propósito, que seria o último propósito que a gente citou aqui, que existe na Bíblia, seria um relacionamento com Deus, porque a gente sabia que todo dia na viração do dia, Deus vinha ter ali e ali conversava com Adão, e a gente sabe que Deus, então seria esses 3 propósitos, seria para a glória de Deus, para cultivar e cuidar ali e multiplicar no jardim, e o terceiro se relaciona diretamente com Deus. Então os propósitos para a criação de Deus que a Bíblia nos traz seriam esses 3, sendo que o principal é para a glória de Deus, porque tudo que fosse fazer a partir do primeiro, da glória de Deus, seria
atributos que levariam à glória de Deus, seriam coisas direcionadas ao homem que levariam à glória de Deus. Então o principal seria a glória de Deus, e subsequente seria esses outros que eu citei. Então, assim, pelo que eu entendi, para a gente ter uma base, igual eu tenho aqui um teclado de computador, ele foi feito com o propósito de eu escrever nele, né, eu teclar aqui, né, nos botões dele e refletir o que eu estou querendo escrever na tela do meu computador, consequentemente na memória do meu computador. Esse é o propósito dele. Então, se ele me atender isso, ele é bom. Mas se ele começar a me dar defeito, igual o teu aí, o teu teclado do teu notebook, né, Maurício? Começou a dar defeito, começou a tecla não funcionar, outras funcionar sozinhas, ele já deixou de ser bom, passou a ser mal, né? Então, quando a gente pensa o homem é bom, o homem é mau, a gente tem que olhar o propósito, para que ele existe, para que ele foi feito. E aí tem esses 3 pilares, né? Sendo o principal para a glória de Deus. Se a gente não, pelo que eu entendi, se a gente não atende esses 3 pilares, a gente não alcança sucesso nessas 3 coisas, a gente não está sendo bom. Seria mais ou menos isso? Seria Vocês sim. Concordo com... Sim, um dos principais problemas é sair fora desses 3 padrões, ou desses 3 princípios a qual o homem foi criado. Eu queria deixar uma coisa, né? A gente sempre pensa, né? Propósito da vida, né? E é como se a gente tivesse realmente um vazio, né? Todo mundo busca um propósito de vida, porque as pessoas que não encontram um propósito de vida, né, acabam, às vezes, tirando a própria vida. E isso é interessante a gente dizer, porque do ponto de vista bíblico, né? Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que não está adorando a Deus, né? Seria isso? Também é porque vamos botar na questão de se o próprio homem que foi criado para cultivar ali o jardim e foi criado para cultivar plantar ali para ter seu alimento, então ele dependeria da natureza para cuidar da própria natureza para ele poder se manter vivo, vamos botar assim. Aí o homem começa a destruir aquilo ali. Então acaba que ele sai do propósito e isso vai gerar de certa forma, um vazio. Porque esse propósito ao qual ele foi criado começa a se quebrar, começa a sair do ciclo. A gente tem o ciclo da vida, a gente nasce, cresce e morre. Só que quando o homem foi criado, a gente não tinha esse princípio de o homem nasce, cresce e morre. Ele foi feito, ele teria que se multiplicar, mas a morte ainda não existia. E a morte passou a existir porque ele quebra esse padrão, a qual feito aqui algumas regras que era colocada ali para o homem no jardim a qual ele deveria cuidar. E tinha regras também que a gente sabe, se a gente for ler o livro de Gênesis, que a gente vai entrar um pouco mais adiante. Beleza, então acho que assim, vamos pro ponto então, da criação. A gente definiu o propósito, para que a gente foi criado. Eu acho interessante, né, só fazer esse comentário, senão a gente pode também, depois eu não sei se eu vou lembrar quando a gente voltar a falar disso. Porque realmente, o que o Miguel falou, quando a gente perde o propósito, a gente já não vê mais sentido da vida, muitos até tiram ela. E é interessante a gente ver o porquê tá aqui. Há poucos dias eu vi uma entrevista de um cara, hoje ele está muito famoso, mas eu comecei a acompanhar ele quando ele tinha, assim, no canal do YouTube dele, não tinha nem 20 mil seguidores. E hoje ele está aí com milhões. E ele está em busca de um propósito. Hoje ele tem milhões de seguidores, ele é um cara milionário, faz muito sucesso, é um dos maiores no nicho dele. Só que quando eu comecei a acompanhar ele estava num outro nicho, num outro público, né? E ele mudou de público, cresceu muito, muito rápido, tá hoje fazendo muito sucesso, mas hoje eu vi uma entrevista dele falando que assim, já não sabe mais, não quer mais aquilo, perdeu um pouco o sentido que ele tá fazendo, tá cansado de tanto dinheiro, de estar fazendo aquilo. Então ele perdeu o propósito. Só que quando a gente lembra, e aí tem até o livro
do Rick Warren, que fala, né, uma vida com propósito. Muitas das vezes a gente pensa que o propósito está no que eu estou trabalhando, o meu propósito é o que eu estou produzindo, e não, o propósito da gente é isso daí, esses 3 pilares que a gente acabou de falar. Mas então vamos lá, vamos falar sobre a criação. Na criação, eu vou ler aqui Gênesis, no capítulo 1, do 26 até o 31, que fala da criação, sobre a criação do homem. E está escrito assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou macho e fêmea, os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre peixe do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há frutos de árvore que dá semente, serve-os todas as aves do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Então a criação, quando a gente vê Deus criando o homem, ele primeiro faz as coisas que seriam para sustentar o homem, que seriam os alimentos. E ele coloca um homem como se fosse... Ele pega o homem e coloca um ser aqui, a sua imagem e semelhança, sem maldade, sem culpa. É um ser que era inocente, mas era capaz de escolher os atos. Ele era um ser perfeito, entre aspas, mas com a capacidade de escolha dos seus atos. Ele não tinha perversidade, ele não tinha maldade, ele simplesmente ali e cumpria ali seu papel, estava cumprindo seu papel. Foi dado toda a erva, e aqui, igual a gente fala, para eles dominar, só que muitas pessoas confundem dominar, igual a gente falou antes, com destruir. Dominar e destruir. E no ponto de dominar era cuidar. Acredito que os animais respeitariam o homem se ele tivesse a função de cuidar. Mas ele começou depois que a gente vai chegar mais para frente, ele começa a sair desse propósito, a qual nós tínhamos falado sobre o propósito também. Então Deus pega tudo quanto... Aqui o verso 31 é interessante, que ele fala: Deus viu tudo quanto tinha feito, viu toda a criação desde o começo até agora, e conclui que tudo era muito bom. Tem muitas pessoas que acham que esse muito bom ele é por causa do homem, mas é diferente. É porque quando ele vai fazendo as coisas individuais, ele vai falando que isso é bom, e viu Deus que isso era bom. E aqui no 31 tá claro, escrito, tem até uma vírgula aqui, que a gente vê assim: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então a gente vê que quando ele pega e conclui ali seu trabalho fazendo o homem, quando ele conclui ali a criação do homem, Deus pega o conjunto da obra toda e termina falando: ficou tudo muito bom, viu? Tá tudo muito bom, tá perfeito. E como eu disse, o homem não tinha maldade, ele não tinha perversidade alguma, ele seguiu o seu trabalho para qual ele foi feito. E com o passar do tempo, ali Deus cria uma adjuntora para ele, e ele começa, no caso, a ter o seu trabalho ali feito, o seu trabalho direitinho. Até que a gente entra no outro ponto, que seria a queda, que no capítulo 3 fala sobre a queda. Tem uma coisa que eu acho curiosa, rapidinho. Pode falar. E Deus já criou o ser humano com livre-arbítrio, com poder de escolha. Parece até que parece, eu fico imaginando um programador, ele faz um programa, né? Pra ver, parece até que ele queria que acontecesse não sei se é verdade, a ruptura. Porque diferente dos anjos, sempre seguiam o mesmo padrão.
liberdade de escolha, eu acredito que ele já sabia que o caminho ia ser totalmente diferente, porque seria diferente de toda a criação que ele fez. Aí eu fico com um questionamento meu se Deus já queria isso ou não, né? Fico na dúvida disso. Só que até a questão dos anjos, foi bom lembrar sobre a questão dos anjos, que a gente pode entrar um pouco aqui com a questão da queda, com a questão dos anjos. Porque os anjos também lá, conforme foi a questão de Satanás, que ele quis ocupar o lugar de Deus, e a gente vê que ele é lançado. E a serpente, a qual a gente vai falar mais à frente aqui, que é quem tenta a mulher, ela foi possuída por Satanás. Foi ela que ali, a mulher comeu do fruto a qual foi destinado. Se a gente for ler aqui no capítulo 2, o verso 16, tá aqui, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então a gente vê que Deus tinha deixado uma ordem para o homem, igual eu falo, o homem veio cumprindo essa ordem, aí Deus forma aqui o jardim, aí tá aqui, quando Deus cria a mulher, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma adjutora, que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado de toda a terra do campo, toda a árvore do céu, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. Aí o propósito de criar, cuidar e guardar incluía Adão dar nome aos seres. E Deus pega, bota Adão no sono, que diz aqui no verso 21, adormece, e de uma das suas costelas cerrou a carne e fez a mulher, que é Eva. E disse: agora ela é osso do meu osso, carne da minha carne, era chamada varoa, do varão foi tomada, porquanto deixará o varão seu pai e sua mãe, pegar-se a mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se vergonhavam. Então a gente via que eles não tinham maldade, eles andavam conforme andam os animais, e a gente vê que eles não tinham maldade. Ele olhava para o outro e era naturalmente normal, ele está nus. Então agora a gente entra na questão da tentação. A serpente, que era uma das mais astutas, igual fala aqui, isso está escrito no capítulo 3, que está o título A Tentação do Queda. A serpente engana a mulher e começa a despertar nela sentimentos que seriam, quando eu falo entre aspas, o ser humano perfeito entre aspas, porque a capacidade de escolha dele ou do ser humano, Deus colocou a capacidade de escolha, mas o mal veio implantado por essa serpente possuída por Satanás, veio implantar o mal no homem. O homem, por mais que ele tivesse a capacidade dele de escolha, ele não conheceria o mal se não fosse um ato de Satanás revoltado, possui ali e tenta destruir o homem. E consegue, a gente vai ver que ele consegue. Ele seduz a mulher e começa a despertar a cobiça, a inveja, o desejo, porque está escrito aqui: e disse a serpente à mulher: do fruto da árvore do jardim comeremos. E ela tinha dito: não comereis da árvore do jardim. E disse a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore no meio do jardim Deus disse: não comeremos dele. Nele nem tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certo? Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Então a gente vê que o mal, como a rebelião no céu, o homem ainda não tinha aquilo ali. Mas o dia que ele começaria a realmente conhecer como Deus o bem e o mal, porque o homem só conhecia o bem. Então a mulher, vendo que aquela fruta era boa, primeiro era boa para se comer, era agradável aos seus olhos, e era desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, comeu
e deu a Adão. E ele fez a mesma coisa. Então, a partir da queda do homem, a condição de inocência, a imagem que ele tinha, que era a imagem e semelhança de Deus, ela é corrompida. Ele passa a ser culpado, ele passa já aquele que eu falo, um dos pilares lá que a gente fala no começo, que é o relacionamento com Deus. O homem perde e a sua carne começa a pender para as obras do mal. O homem deixa de ser inocente, deixa o bem e começa a praticar o mal. Aí fala assim, mas a gente tem atos do bem e do mal. Isso a gente vai explicar mais para frente. Certos acontecimentos. Mas a carne do homem, aquela inocência que o homem tinha, ele não tem mais. Portanto, a gente vê aqui, no verso 7, e ambos foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Aí Deus chama, começa a chamar Adão, e Adão responde que ouviu a voz de Deus no jardim e temeu, porque ele estava nu. Então Deus pergunta, mas como que tu sabe que tu está nu? Tu não tinha maldade, tu não sabia? Aí Deus já pergunta, já sabendo que Deus sabe o que ia acontecer, mas já sabendo que ele tinha comido, pergunta, tu comeu da fruta? Aí já começa a se manifestar a maldade no homem. Se a gente perceber aqui, já começa a manifestar a maldade no homem. Aí fala assim, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore? Aí já começa aquela coisa, ele tira a culpa dele, Adão pega a culpa dele pra mulher. Deus foi a mulher, tinha companheira, ela que me deu, não é culpa minha não, eu comi, mas a culpa é dela. Então a gente já começa a ver que o homem começa já aquela responsabilidade dele, que ele que era para ser o responsável, ele já tira, já começa a querer jogar ali pra mulher. Aí pergunta pra mulher, por que fizeste isso? Aí ela já joga a culpa pra serpente. Não, foi ela que me falou. Mas todos os dois tinham a questão da escolha. Eles podiam ter escolhido não comer. Mas a gente vê que a partir dali o coração deles foi instigado a ser soberbo, de começar a querer ser igual a Deus. Nós vamos ser igual a Deus. E felizmente eles acabaram comendo. E aqui a gente vai passando mais à frente. No 21 fala, e o Senhor Deus, Adão e a sua esposa, de túnicas de peles e os vestiu. Então Deus pega Adão e a Eva e cose roupas de pele. E a gente vê que a obra do homem, ela não é boa igual a obra de Deus. Porque a gente vê no 7 que Adão e Eva fizeram roupas de folha. A gente sabe que a folha com pouco tempo ela rasga, ela seca. Já a obra de Deus ele já fez de pele de animal, que é a gente vê que a textura, a qualidade é totalmente diferente, é muito mais durável a pele do animal do que as folhas. E aqui significa um pouco a obra, tem a ver com as obras do homem, que as obras do homem não é capaz de tapar o estrago que eles fez, mas a obra de Deus é capaz de tapar. E o homem perde essa condição que a gente falou de ser incorrompível, virou corrompido, ganhou a morte e foram expulsos do paraíso, a qual ele deveria cultivar, eles foram expulsos. E o homem passa a ser imperfeito, corruptível, e seus atos da carne pendem para o mal. Gênesis 6:5 fala que, contudo, o Senhor observou a perversidade do ser humano. Havia crescido muito na terra, e toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre inclinadas à prática do mal. Então, a gente vê que todas, ele não pegou uma só, ele falou que toda a motivação das ideias provinha para a prática do mal. Então o Senhor já começa, aquele ser humano bom, ele já começa a pender para o mal. Apesar de muitas pessoas acreditarem, não, nós somos bons sim, nós somos alguma coisa, mas a gente vê que precisa ter alguma coisa para nos tornar um ser bom. A nossa carne vai lutar contra o espírito, porque a carne é a nossa natureza humana, é a nossa natureza de Adão, chamando, clamando contra o espírito, que é a natureza divina.
Então a gente sabe que a carne, o homem, a natureza humana pende para o mal. Agora, nós temos ainda o nosso espírito, que ainda pende para o lado de Deus. Então é uma guerra entre nosso homem e o espírito. Só que o espírito provém da carne. É a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, se a gente der assunto a ela, a gente vai pender para o mal. É como se fosse um castigo a tudo aquilo que a gente praticou. Parece aquela filosofia do yin e yang, né? Que é aquele círculozinho. A gente tem a carne para um lado e o espírito do outro, né? Então, o propósito do espírito é ser bom, adorar a Deus, e a carne ela já está atendendo a adoração de coisa errada, né? Digamos assim. A gente vive essa luta, né? Esse conflito entre o propósito do espírito e o propósito da carne. Sim. E como eu disse aqui no 6.5, conforme diz aqui, e viu a maldade do Senhor que se multiplicava. Aí o verso 6 do capítulo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Aí Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, Deus começa a olhar ali, já lá na frente, já em Noé, Deus olha para toda a humanidade que ele havia criado e se arrepende de ter criado. A gente vê que um Deus que é inerrável, mas ele ficou triste de ter criado um homem, porque ele criou com propósito, deu o poder de escolha, mas o homem só praticou o mal. Por mais que Deus já soubesse o que ia acontecer, mas aquilo ainda entristeceu ele de ter feito o homem. Então a gente vê que a queda do homem foi tão grande que o próprio Deus sente triste e se arrepende de ter feito o homem. Mas aí ele vê a família de Noé ali e ele acha graça aos olhos do Senhor e separa a geração dele, que chega na arca. Então a gente começa a perceber que todas as obras do homem, por mais que a pessoa seja uma pessoa, às vezes, a pessoa pratica obras boas, mas a nossa carne vai pender para o mal. Hoje a gente estava conversando lá em casa sobre até as obras da carne, sobre a prática do mal, e a gente chegou a uma conclusão, que hoje a pessoa toma uma bufetada na cara. A primeira reação da pessoa é ela tentar devolver aquilo que é a agressão que ela recebeu. Por mais que ela às vezes não vá dar o tapa, mas vem na mente dela que ela vai tentar revidar de alguma forma. Aí às vezes quando a pessoa tem ali um pensamento bom na cabeça e pensa que aquilo é errado, ela primeiro vem o pensamento de revidar. Aí depois, com o tempo, às vezes a pessoa pensa: não vou revidar, porque eu podia revidar, mas não vou. Então tu vê que sempre é uma natureza má lutando contra o espírito, vamos botar assim. É sempre o primeiro pensamento, às vezes, é tu replicar o mal. Às vezes quando tu é fechado na estrada, primeira coisa, tu não vai falar assim: vai com Deus, abençoado. Tu não vai falar isso. A gente não vai nem com. A primeira coisa, tu vai ficar lá, sei lá, tu vai tirar, mas tu vai ficar irritado. A primeira atitude do homem, ou homem que eu tô falando em geral, homem e mulher, é pender pro mal. Então eu acho que Deus entra depois ali, conforme disse aqui, pode ver que a primeira reação de Adão com a queda foi se esconder de Deus e tentar tapar a sua nudez. E até o momento ele nem sabia que estava nu. Ele descobriu a partir daquele ponto. Primeira coisa foi tentar esconder o erro. Então ali já começa assim: a gente errou, às vezes a gente vai errar. Primeira coisa que a gente vai tentar é ver se tem como a gente apagar aquele erro ali. Se não tiver, a gente vai tentar explicar, mas o primeiro ponto é tentar esconder aquele erro. A maioria das pessoas vão errar, a primeira coisa, isso aqui tapar. Para depois ele pegar e, não deu para tapar, foi isso, aconteceu isso, aquilo outro. Aí vai, às vezes fica empurrando: não, aconteceu porque isso estava assim, aconteceu porque isso está ali.
Então a gente vê que o ser humano, todo o resumo da história até esse momento, mostra que a perversidade do ser humano só vem aumentando. Ela só vem aumentando e a carne sempre pendendo pro mal. E a própria, tipo assim, pode a pessoa tendo concordar com a ideia, concordar com a ideia bíblica, mas conforme a gente foi lendo as bases, toda essa questão da carne inclinada pro mal, ela vai estar em várias partes da Bíblia declarando que a natureza do homem ela vai pender pro mal. E mais à frente a gente vai falar sobre algumas coisas sobre as pessoas, o que as pessoas fazem durante as obras. Vamos mostrar alguns casos. Mas para nós que cremos na Bíblia, a gente sabe que a natureza do homem, se ela não houvesse toque de Deus, ela naturalmente ela seria, como eu posso dizer, ela seria justamente corrompida e praticando perdida. Só o mal, perdida. Eu acho que dos fatos seriam ser corrompido e ser, conforme a gente disse, pender sempre para o mal. Tirar, porque se ele tirar aqui, ó, se eu não me engano, é no final do capítulo 3, que ele disse, então disse, no 22 diz assim, então disse o Senhor a Deus, o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Porque o homem já tinha se tornado, ele tinha a essência de Deus, ele tinha o sopro de Deus. Ele era feito para tomar conta aqui na terra como se fosse, entre aspas, um Deus sobre os animais, mas não era para destruir, era para cuidar. Então, você imagina, o homem era bom, não conhecia o mal. O homem passa a conhecer a maldade. E ele tem um tempo, agora ele passa a conhecer a morte. Que se ele comesse, morreria. Mas se ele come da vida, ele viveria eternamente. Ele não morreria mais. Tu pensa um homem, um ser humano, porque Satanás, a gente sabe, é espírito e é o estrago que ele já faz. Tu pensa nós, seres humanos, com a essência de Deus e com a maldade que proveio tipo assim, foi colocado no homem por Satanás. Pensa se ele vive eternamente, nós seríamos piores do que os demônios. E eu falo sem medo de errar, porque a gente vê hoje que a gente sabendo que um dia a gente vai morrer, que um dia a gente vai ter que prestar conta. A gente faz maldade, a gente sabendo que um dia a gente vai morrer. A gente vê muito ser humano que sabe a Bíblia, ele lê a Bíblia e fala, eu sei que eu vou dar conta do meu erro. Ele pega e mata. Imagina se ele não tivesse nem um pouquinho de conta, que ele fosse prestar conta dos erros. Imagina o que o ser humano não faria. Então, Deus tira dali e protege a árvore. Tipo, Deus falou, não vamos deixar o ser humano comer dessa árvore. Se comer, meu filho, Deus continuaria sendo Deus, mas o homem ia viver eternamente. Porque ele teria comido da árvore da vida. E ele teria a natureza do mal, só que Deus conhece a natureza do bem e do mal, mas imagina se se Adão come ali da árvore da vida. Então a gente pode dizer que a morte nada mais é que uma justiça, vamos botar assim. É isso mesmo, né? Ela seria uma... que ela foi avisada. Tipo assim, hoje a gente tem as leis, a gente sabe assim, se eu roubar é crime, se eu roubar eu vou preso. Uhum. Sabe? Aí eu vou ali, vou roubar aquilo ali, eu achei um negócio, vou roubar. Provavelmente eu vou ser preso. Eu vou preso, mas eu fui avisado antes. Você comer daquela árvore, você vai morrer. E o homem pagou pra ver. Vou comer. Então, tipo assim, a morte é uma consequência, é como se fosse... fala, né? O salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Foi o que ele escolheu. Isso aí. Ele escolheu e ele vai pagar por isso que ele escolheu. Só que é estendido
por geração. Fala até, fala de Adão, fala de Eva, mas se fosse nós no lugar deles, provavelmente faríamos a mesma coisa. A gente conhece a gente, né? A gente sabe que é pecador, né? A gente sabe que é fruto de Adão, né? Quem nunca pecou, né? Joga a primeira pedra. Né? A gente não pode julgar Adão, não. Então, assim, o que a gente, pelo menos é o que eu consegui aprender aqui. O homem, ele foi criado bom pelos propósitos de Deus, mas Deus dá liberdade para o homem, porque Deus não criou escravos. Deus criou pessoas livres, pensamentos livres, liberdade. Assim, igual foi mencionado aqui, né? Os anjos também tinham liberdade, tanto senão, se os anjos não tivessem liberdade, não existiria Satanás e 1/3 dos anjos caídos do céu. Então, até mesmo os anjos têm liberdade de escolha do que querem, e Deus fez da mesma forma assim, os seres humanos com liberdade. E quando o homem escolhe fazer aquilo que é mal, né, infringir a lei de Deus, ele já quebra ali os 3 pilares, né? Ele deixa de fazer aquilo que é bom. Porque o primeiro pilar era glorificar a Deus. E aí ele faz uma coisa que fere o princípio de Deus, ele não glorifica a Deus. Ele tinha que cultivar, guardar e multiplicar, né, proteger a terra, cuidar da terra, e aí para cobrir uma escolha dele, matou um animal para usar roupas, fazer roupas para eles. E também ali quando Deus pergunta, mas Adão, quem te mandou comer? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Então já teve ali o relacionamento quebrado com Deus, porque eles se esconderam de Deus e quebrou o relacionamento até entre Adão e Eva. Então, assim, o pecado veio e fez o mal. Então, eu acho que, pelo que eu entendi, o que traz o mal para o ser humano é o pecado. Acho que ficou bem interessante. A minha conclusão final é isso aí mesmo que eu falei. Tô brincando. Ficou bom. Mas quais são as considerações finais aí de vocês para essa primeira parte? Lembrando que, assim, quem está ouvindo a gente está gostando, achou bacana, prepara que ainda vão vir mais 2 episódios falando sobre esse assunto, tá bom? A gente vai desenvolver mais isso daí. Fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo episódio.